família Conectados pela Fé. Sábado, Boa tarde, de que meu jeito? amigo. Boa tarde, Lê. Boa tarde pro pessoal de casa. Família sempre ligadinha com a gente aqui no nosso Conectados pela Fé. Que alegria estar aqui mais uma semana com vocês, viu? O coração fica quentinho, então muito obrigada desde já pela sua companhia, por você nos receber aí na sua casa com tanto carinho e avisa a galera que o programa de hoje está sensacional, porque a gente vai falar sobre o primeiro emprego. Gui, você lembra do seu primeiro emprego? Nossa, tem um tempinho, hein, Lê? Foi trabalhando num restaurante lá em Santa Branca. Olha Restaurante só. da família, eu trabalhava ali de garçom, caixa, do que mais precisava. Eu também lembro do meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos e aí eu trabalhava como cerimonialista em casamentos. Então eu recebia as pessoas, eu adorava quando eu tinha que ficar com as noivas, que elas estavam naquela emoção e eu tinha que ficar acompanhando. Eu levava salgadinho, docinho, sabe? Aquela acompanhante da noiva, eu confesso que eu amava. E me fez evoluir também como ser humano, porque daí desde já a gente dá valor ainda mais no dinheiro também, né? Exatamente, né? Ao compromisso, à responsabilidade do Exatamente. trabalho, né? A gente começa a não ter mais aquela folguinha, né? Que em casa, nos serviços em casa, às vezes pai e mãe alivia. No trabalho já é diferente, né? Sempre uma experiência boa. Exatamente, então fica com a gente porque tá demais. Mas antes eu quero saber, você já segue a gente nas nossas redes sociais? Não é possível que tem gente Ainda que não, segue. gente, então bora se conectar. @programa Conectados pela Fé. A gente tá esperando sua mensagem, né, Gui? Exatamente, já acha a gente aí no Instagram, começa a seguir se você não tá seguindo e manda uma mensagem bem bonita falando, aliás, conta pra qual gente. seu primeiro emprego, É verdade, conta qual foi seu primeiro emprego, quanto é que você ganhava na época, né? Às vezes com esse primeiro emprego sempre é um valorzinho ali mais simbólico, Mas já é pra gente começar a cuidar do especial, já. dinheiro. Pois é, conta pra gente ali a sua história do seu primeiro emprego, porque hoje o programa tá bem especial e bem instrutivo, né, Lê? Exatamente, porque a conquista do primeiro emprego é um marco no início da vida adulta, não é? E preocupa muitos jovens. Segundo o IBGE, o Brasil vive a menor taxa de desemprego desde 2015. E para aprender dicas para facilitar esse momento, nós vamos receber a consultora de carreiras, Carla Clarinda. Vamos chegar por aqui, Vamos Gui, chegar para a gente pertinho poder conversar. pra conversar. Se a gente tivesse conversado com uma consultora antes do nosso primeiro emprego, né? Talvez Teria ajudado um pouquinho a mais. gente teria progredido mais, né? Mas tudo é Exatamente. experiência, né, Carla? Seja bem-vinda. Boa tarde, à seja nossa muito sala, ao bem-vinda. nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. É muito gratificante poder compartilhar tanto conhecimento e, claro, poder ajudar os jovens. E não só os jovens, acaba sendo também os adultos, que também tem muitas pessoas buscando emprego. Estamos falando aí de 9 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Exatamente. O primeiro emprego sempre dá aquele friozinho na barriga a mais. Porque sempre para conquistar uma vaga de emprego a gente já fica com a barriga cheia de borbulhando, Sim, né? Gui? imagina quando a pessoa tá, né, sem experiência ainda, né? Exatamente. E aí, já para começar, eu queria que você contasse pra gente, então, qual que é o primeiro passo para quem está nos assistindo e quer buscar um primeiro emprego? Talvez decidir uma área que quer seguir? Provavelmente, quem aqui nunca sonhou em ser alguma coisa quando crescesse? Ou bombeiro, dentista, médico, advogados, entre tantas outras profissões. E o que mais anda acontecendo? Muitos jovens, né, andam sendo influenciados pelos pais. E aí o que acaba acontecendo? Crescem adultos frustrados em suas profissões, né? Então, pai e mãe, deixem os seus filhos escolherem aquela profissão que eles mais gostam, né? Não tem problema, por muitas vezes o pai e a mãe não gostam que o filho fica jogando videogame, mas eles precisam entender sobre essa profissão, porque é uma profissão super em alta, né? Acaba ajudando o cognitivo da criança, então já é um primeiro caminho, né? A tecnologia está aí a nosso favor e os jovens precisam se conectar cada vez mais das novas tecnologias. Então, o primeiro passo é o que eu quero ser quando crescer, né? E, claro, conversar com adultos que já estão em determinadas áreas para que você saiba exatamente o que é aquela profissão. Legal. Porque você fica imaginando, eu quero fazer tal profissão porque ganha dinheiro. Não existe isso. Hoje nem pai e mãe dá dinheiro mais pra gente, não é mesmo? Pois é.
Então, o primeiro caminho é esse, você saber exatamente o que você quer da vida, bem como eu falo, o que você gosta, qual a dor que você acredita que com o seu talento você vai conseguir impactar o mundo, né? Hoje um jovem, ele já sabe exatamente o que ele quer, então esse é o principal caminho. Fora isso, sim, hoje existem tantos cursos gratuitos para que você possa fazer. Hoje, muitas pessoas, às vezes, elas têm vergonha de colocar no currículo alguma experiência que ela teve ali só de freelancer, aquela entrega ali ela faz um bolo de pote, ela faz aquelas miçangas, né, vende na escola. Isso é experiência, né? Bem como você fazer um trabalho voluntário, um trabalho social, isso também já te abre portas, já abre um caminho aí para você conseguir um trabalho, né, formalizado. Olha que legal, Carla. E eu concordo muito com essa visão que você trouxe, né, da gente prestar atenção e respeitar as nossas vocações, os nossos talentos, né? A gente não ir porque é a profissão do pai, do avô, porque alguém está forçando, orientando para aquele caminho. Agora, mesmo dentro do que a gente escolhe, é legal quando a gente percebe os sinais que o mercado de trabalho está dando, né? Quando você olha, enquanto especialista hoje, para esse mercado em transformação, tem alguma carreira que tem mais potencial, ou independente da carreira, um tipo de habilidade que vai ser diferencial do profissional do futuro, desses jovens que vão começar a entrar no mercado de trabalho? Eu vou falar, eu como empreendedora, o maior desafio hoje, claro, é empreender. Óbvio, é desafio, né, fazer a gestão do trabalho, mas anda sendo muito desafiador para o empreendedor fazer a gestão do comportamento das pessoas. Olha aí. Então, cada vez mais as pessoas, elas precisam sim buscar terapia, curar suas crianças feridas, porque por muitas vezes o que falta dentro de casa, ela vai trabalhar na empresa e ela busca dentro da empresa. Ela busca no gestor, ela busca nos amigos do trabalho. Então, o primeiro, né, eu enfatizo, busque sim uma terapia. Não tenha vergonha de falar, eu faço terapia, sim, porque é importante nós conseguirmos cada vez mais lidar com as nossas emoções. As empresas precisam cada vez mais de profissionais que tenham um perfil comprometido, flexível e, claro, que entregue resultado. A empresa, ela visa isso, mais nada. Só que o comportamento, ele é importante sim, já é sabido, só que você também precisa buscar competências técnicas. Aonde que você consegue desenvolver isso? Não só em faculdade, em cursos de graduação de 5 anos, 4 anos. Você pode também buscar esses cursos de pequenas duração, o curso técnico, né? Tem gestão também, tecnólogo que é chamado. Hoje no nosso país falta mão de obra técnica e aqui na nossa região tem tantas multinacionais que têm vagas em aberto, né? Principalmente na área de automação, na área voltada aí para questão, né? Precisa entender dos robôs ali, principalmente para fazer carros, e as empresas não andam tendo mão de obra. Então, se o profissional, se esse jovem, ele gosta da tecnologia e ele quer um curso rápido para ingressar logo numa empresa, o curso técnico, ele é o melhor caminho. Olha que legal isso, né? São habilidades que eles vão descobrindo e às vezes juntando, por exemplo, como você disse, gosta do videogame e tal, já tá naquela parte mais inserida com tecnologia, então busque melhorar, busque uma qualificação para então você conseguir a sua primeira vaga de emprego. E aí eles devem estar se perguntando, tá bom, como é que eu vou montar o meu primeiro currículo se eu não tive uma experiência? Talvez, como você disse, se eu vendi um bolo na escola, um bolo na faculdade, tudo isso conta como experiência para colocar no primeiro currículo? Olha, tem ainda mais, né? Vamos falar de um jovem que está ali no ensino médio. Hoje as escolas, elas promovem muitas ações para desenvolver, né, o perfil intraempreendedor desses alunos. Então, provavelmente esse aluno, ele foi o quê? Um chefe de sala, ele teve aqueles campeonatos, né, aquelas
Maratona, de estudos. Olimpíadas de astronomia, de matemática, né? O ensino médio agora está muito diferente do que na minha época, né? Então, eu sei que hoje na escola você tem que apresentar muitos projetos. Então, já que você não tem uma experiência, né, que você conseguiu ali trocar, né, o seu talento por uma remuneração, mas você tem essa expertise onde você desenvolveu alguma coisa na escola. Isso daí já é uma experiência, por que não? Olha que bacana. Não precisa ter vergonha de colocar isso, não é verdade? E assim, o primeiro emprego, todo mundo passa por isso. Então se joga, porque é a partir dessa primeira experiência oficial que você vai conquistando cada vez mais, Exatamente, né, Lê? Acho que a palavra ou a frase é essa que você trouxe mesmo, né? Não ter vergonha, né? Às vezes a gente fica com aquela insegurança justamente por não ter experiência, mas acho que isso passa em algum momento por todos nós, né? Mesmo quem já está no mercado de trabalho, fica aquele medo, né? Poxa, eu vou colocar isso no currículo. Será que eu coloco? Nossa, acho que não, né? Então, vou me achar meio bobo? Claro, né? Se não é nada sem noção, que realmente não cabe com a vaga, mas se é algo que agrega, que mostra que você é uma pessoa proativa, disponível, por que não? Exato. E sabe uma coisa que o pessoal tem tido bastante atenção também, né? Para o trabalho em casa, o home office vem ganhando popularidade nos ambientes de trabalho, principalmente entre os mais jovens. Com certeza. E a nossa repórter Carla Borges nos conta como é viver essa experiência. Mostra pra gente, Carlinha. O home office, o famoso escritório em casa, tem sido opção para muitos jovens. Mas será que dá certo? Mas será que dá certo conciliar o trabalho com assuntos domésticos? E será que a falta de interação com outras pessoas não faz falta? Bom, e para responder todas essas perguntas, eu estou aqui em Pindamonhangaba com a Raíssa. Raíssa, conta um pouquinho mais pra gente. Qual é o seu trabalho, no que você se formou? Então, eu sou jornalista, eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fica na Baixada Fluminense, fica um pouquinho longe daqui do Vale, umas 2h30 mais ou menos. Eu me formei ano passado. Então, eu trabalho na área desde o final da graduação, fazendo estágios, etc. Tive experiências no presencial, mas agora eu trabalho há 2 anos e meio no modo home office. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você comentou que já trabalhou no presencial. Qual que é a diferença para você que teve essas duas experiências do home office para o presencial? Então, eu acredito que no presencial eu gastava muito mais tempo com locomoção, com toda essa parte de se arrumar para ir trabalhar, de pegar um ônibus, de ter ali um transporte, ficar horas no trânsito. Então, em casa, eu vi que tem muito mais essa praticidade de eu poder acordar, trabalhar, me arrumar ali, estar com a minha família. Então, acredito que essa foi a maior diferença. E também, claro, a interação com as pessoas, né? No modo presencial, a interação é muito maior, então você tem que estar ali preparado para ter uma interação menor com as pessoas e ter uma acessibilidade melhor ali no trabalho. E é legal você falar disso também. Você como jornalista, quais são as atividades que você faz hoje por home office? Então, hoje eu sou analista plena de redes sociais, a gente fala social media, né? Mas, enfim, esse é o meu cargo hoje, é uma empresa de saúde. Então, eu fico em todas as redes sociais, Instagram, X, YouTube, TikTok. Eu faço toda a parte ali dos comentários, das interações por direct, também da parte de conteúdo. Também trabalho com a experiência do cliente ali. A gente usa toda a nossa formação em comunicação para fazer essa área e praticamente isso é hoje. Eu também sou praticamente líder de algumas pessoas também, lidero algumas pessoas. Essa é a minha rotina. E você fala de liderar outras pessoas e interagir da mesma forma. E você tem reuniões? Como que isso acontece? Sim, todas as reuniões são por videochamada. Então a gente tem reuniões periódicas, uma vez por semana. Às vezes, quando tem necessidade, a gente faz num período menor de tempo também. Até pra gente reafirmar os laços ali, pra gente não tirar esse sentimento de time. Porque no home office isso é um pouco mais fácil, as pessoas ficarem um pouco mais distantes. Então, no meu trabalho, pelo menos, a gente tenta ficar próximos um do outro. A gente fica numa chamada ao vivo todos os dias também, que chama um círculo, que fala, pra gente ficar ali sempre se inteirando. As reuniões acontecem semanais, mensais também, com metas diferentes, enfim, com rotinas diferentes. Que legal, bom que vocês não perdem esse laço de interação, né? Sim, eu me sinto bem próxima das pessoas do meu trabalho, particularmente falando. Eu acredito que isso também vem da cultura da empresa que eu trabalho, acredito que em outros espaços possa ser diferente,
Mas eu acho que o home office, no meu caso, foi bom porque eu me tornei amiga mesmo das pessoas que eu trabalho. Assim como no presencial também aconteceu, então isso pra mim não tem tido tanta diferença. Sim. Agora, uma questão importante que gera muita dúvida é de conciliar o trabalho com as questões de casa, né? Como que você separa isso? Então, o primeiro ponto que eu fiz é não trabalhar no mesmo espaço que eu durmo ou que eu muito próximo da cozinha ali, para eu saber diferenciar o horário de trabalho, o horário de dormir, o horário de cuidar da casa. Senão a gente acaba trabalhando o dia todo, senão a gente acaba tentando cuidar da casa o dia todo. E realmente a gente tem que ter essa disciplina. Eu falo que quem quer trabalhar home office tem que ter a disciplina de entender que você está no horário de trabalho e que quando você bate o ponto ali, você precisa retomar suas atividades de casa. Então acho que é mais criar uma rotina mesmo. E você vê algum ponto negativo, assim, no home office? Eu acho que é isso, a questão da disciplina. Então, se você se conhece bem, se você vê, olha, eu acho que eu não consigo ver uma louça suja ali e ficar trabalhando, entendeu? Então, você tem que se conhecer, você tem que criar uma rotina, uma disciplina para que você seja muito boa no trabalho, mas também consiga cumprir com as suas tarefas do dia a dia. Legal. E você já disse das vantagens de fazer home office, mas para você aconselharia? Vale mesmo a pena? Agora, para deixar uma mensagem para quem está procurando alguma coisa diferente. Eu aconselho sim, eu acho que você, pelo menos para nós aqui do Vale do Paraíba, algumas áreas não tem tantas oportunidades assim, então você tem a possibilidade de trabalhar numa empresa de São Paulo, por exemplo, ou numa empresa de outro estado, até de outro país. Que legal, muito obrigada por partilhar com a gente. E Lê, Gui, aí do estúdio, conta pra mim, vocês gostaram de conhecer mais uma modalidade de trabalho? Que demais, né? Muito bacana a gente ver essa outra modalidade de trabalho, né, Lei? Exatamente. Cada vez mais pessoas estão trabalhando assim. Carlinha, Um beijo pra você, minha amiga. Obrigado por ter Adoramos. trazido essa E reportagem. sempre tem o lado bom e o não tão bom. Por exemplo, o lado bom da gente poder fazer o home office deve ser se acordar um pouquinho mais tarde, porque você já tá em Flexibilidade, casa, né? almoçar em casa, você tem aquela 1 hora de almoço, talvez dá até para tirar uns 10 minutinhos de cochilo na sua cama. Deve ser lindo, não é mesmo? Mas também, eu acho que essa socialização que a gente tem no físico, a galera deve sentir falta, né? Sem dúvidas. Um profissional que ele é autogerível, ele consegue trabalhar de casa. Ele consegue ali cumprir as suas rotinas e tudo mais. Agora, um perfil que gosta de se comunicar, que é muito falante, eu sempre enfatizo. É nos cafezinhos das empresas que acontecem as promoções. É verdade. Então, um profissional, né, que ele logo entra na empresa, ele precisa se comunicar para saber ali o beabá das atividades, para saber, né, os pares ali de trabalho que cada um faz. Sim, você consegue se comunicar dentro de casa, ok. Mas eu acho que o tete a tete ali é muito melhor. né? E claro, sim, tem os dois lados, né? A pessoa que gosta de ficar só dentro de casa e tem a pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de estar junto. E eu sou a favor do presencial. A gente sabe que muitas empresas vêm dividindo, né? Às vezes 3 dias em casa, 2 dias presencialmente. Por exemplo, a minha irmã trabalha assim. E aí consegue ter esse contato, mas aí esses outros 3 dias ela trabalha de casa. Você acha que cada vez mais as empresas elas estão buscando essa nova forma de emprego e para as pessoas também é bom? As empresas não andam conseguindo medir o resultado que aquele profissional dá se ele fica só de home office. Ela anda tendo muitas dificuldades com a questão da comunicação, porque hoje, por muitas vezes, tem profissionais que buscam o trabalho home office porque quer ter um trabalho flexível. Não tem como, você vai ter que ali trabalhar às 8 horas por dia, né? Mas é claro que você consegue ficar mais próximo da família e tudo mais, você consegue, né, diminuir o tempo de deslocamento e etc e tal. Mas eu acho que, assim, as empresas, elas estão, sim, fazendo com que os profissionais voltem de forma presencial, porque muitos profissionais estão perdendo até mesmo a sua própria identidade. Eu fui recente numa palestra em São Paulo, a vestimenta das pessoas mudaram. Então, assim, era uma executiva que estava dando uma palestra, ela estava com uma roupa totalmente informal, que não era adequada para aquele momento. Porque, de fato, as pessoas ainda assim estão lembrando daquela questão do home office, de acordar só ficar de pijama, né? Então, eu acredito que sim, as empresas estão
fazendo com que os profissionais voltem. E até mesmo muitos profissionais andam buscando coworks quando a empresa não tem o trabalho presencial. Por quê? Elas estão ficando depressivas dentro de casa, né? Às vezes tem aquele vizinho que está fazendo aquela reforma e a pessoa não consegue trabalhar. Cachorro latindo, filho chamando, né? Exato. Fica difícil. E, Carla, eu queria que você trouxesse também uma orientação para quem está acompanhando a gente em mais um ponto, né? A gente vê também um movimento, uma tendência no mercado de trabalho das pessoas atuando muitas vezes como prestadores de serviços, né? Sim. Dentro das empresas, seja de maneira informal ou como autônomo, abrindo uma MEI, por exemplo. Quais são os cuidados, por exemplo, para um jovem que vai começar a trabalhar e já começa no mercado de trabalho, na vida profissional dessa maneira? É um assunto muito em pauta, né? Tanto para quem é empreendedor que contrata esse profissional e tanto para quem é o profissional que está abrindo ali o MEI. Né? A pejorização, né? A questão do ser o PJ tem ali uma certa limitação, né? E empresários precisam tomar cuidado para que isso não venha a dar um passivo trabalhista para ele, né? Então, sim, o empresário precisa contratar, mas precisa sim ainda cumprir essa regra da CLT por muitas vezes, né? Não adianta contratar aquele profissional PJ só por conta de custo, né? Tem esse outro lado da moeda com a questão das leis trabalhistas. E a pessoa que aceita esse trabalho PJ, ela não pode depois colocar a empresa na justiça, né? Ela não pode, eu aceitei porque eu estava precisando e agora eu vou colocar na justiça para rever meus direitos. Não pode. Acaba queimando o perfil do profissional, né? As empresas consultam esse tipo de coisa para saber se você colocou uma empresa na justiça, enfim. Quais os cuidados que ele precisa ter? Ele precisa analisar o salário que ele vai ganhar, né? Ele precisa contratar, primeiro, um contador para orientar ele em questão de taxa que ele vai ter que pagar, né? Porque tem um mínimo que ele precisa recolher, bem como ele precisa já colocar ali os valores de alimentação, de transporte e incluir nesse valor que vai ser a nota fiscal que ele vai emitir. Então, precisa ter um certo cuidado. E sim, o PJ é bacana porque ele pode prestar outro serviço, não só para uma pessoa. Exatamente, o leque é maior, né? Sim. Mas aí outra dúvida do primeiro emprego é como é que eu devo me portar na minha entrevista? Como eu devo me vestir? Tem dicas para isso? Empina aqui e fala, boa tarde. Já pro meio corpo. Bom, primeiro é o currículo, né? Cuidado com os erros de português, tem que colocar ali um telefone, cuidado com fotos que não tenha necessidade, não precisa colocar também dados pessoais, RG, CPF, tem uns certos cuidados. Bom, na entrevista, não fique falando mal do seu antigo gestor. Ali na hora da entrevista, você precisa mostrar o que você sabe, quais são as suas habilidades e se vender da melhor maneira possível, né? Não ficar logo de cara perguntando, quanto eu vou ganhar, qual o salário, quais os benefícios. Não, fala ali quem é você como profissional, o que você pode fazer de entrega, o que você já entregou nos antigos trabalhos, porque é exatamente aí que o recrutador vai olhar, esse perfil é o melhor candidato para a minha vaga. Olha aí, todo mundo atento, anotando as dicas e quem tiver mais dúvidas, @CarlaClarinda, consegue encontrar lá mais algumas dicas, mais orientações, mais ajuda, Carla? Eu tenho um projeto social voltado para empregabilidade, onde eu administro lá quase 200 grupos, que é o Pluga Jobs. Então lá eu deixo dicas de como ela se comportar na entrevista, como ela fazer um vídeo currículo e como ela também fazer um currículo de forma gratuita. Ela pode baixar isso. E eu deixo lá também dicas de palavras-chave, porque hoje as pessoas, a maioria das empresas, você não pode ir lá mais entregar o currículo presencial. É tudo via sistema. Então, para que você drible ali o robô, a inteligência artificial, eu disponibilizo esse material de forma gratuita para todas as pessoas, no Pluga Jobs ou também na minha página Carla com K Clarinda. Olha só, gente, então bora seguir para conquistar então a tão sonhada primeira vaga, primeiro emprego. Primeiro emprego, pois é, que a gente especial. possa ter vários frutos até dessa entrevista também, desse tipo de trabalho orientativo, pessoas conseguindo aí um espacinho no mercado de trabalho, para a partir daí a carreira deslanchar. Carla, obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo e volte mais vezes com mais dicas, que tal? Com certeza, voltarei. E vocês que estão buscando um trabalho, não percam as esperanças e,
A sorte aparece para quem se movimenta, bora lá se movimentar. Muito bacana, né, Lê, a gente levar essas orientações que certamente vão fazer diferença para quem está nos acompanhando. Né? Com certeza. E sabe o que também faz diferença na nossa vida? Ser um jovem de Maria, não é, Gui? Com certeza, através desse projeto tão especial do Santuário Nacional, a gente ajuda a evangelizar muitos lares brasileiros, por isso a gente agradece quem já faz parte e traz um convite especial para quem não faz, né? Se você ainda não faz parte, dê o seu sim, venha fazer parte da nossa família dos devotos e ser um jovem de Maria. É só ligar para o telefone da Casa da Mãe 0300 210 1210 ou então acessar a12.com/jovens de Maria, fazer o seu cadastro e vir fazer parte da nossa linda família dos devotos, né, Gui? Com certeza, Lê. Desde já a gente agradece a generosidade de tantos jovens por esse país que fazem parte dessa nossa família. Nosso programa está chegando ao fim. Passa rápido. Passa muito rápido, Lê, mas tem novidade semana que vem, hein? Exatamente, o nosso programa maior, um pouquinho mais longo, então vai dar pra gente conversar ainda mais e ter a sua companhia aqui nas tardes de sábado da TV Aparecida. Friozinho na barriga de ansiedade e de alegria, né, Gui? Bastante, bastante. Então a gente espera o pessoal de casa a partir do próximo sábado, 3 horas da tarde, Mudou viu? o horário, hein? Já coloca Anota aí na agenda, coloca ali o despertador no celular para não esquecer. 3 horas da tarde no próximo sábado, um programa mais extenso e ainda mais especial para levar muito conteúdo para quem tá em casa. A gente espera vocês e olha, vocês vão gostar muito. Beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem.